boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez, para a gente falar de espiritismo, umbanda e espiritualidade. Hoje, eu queria falar sobre o purismo e a pureza. Na umbanda, o que é pureza? Aquilo que não é contaminado. E o purismo é a preocupação exagerada em ter pureza. Só que eu quero trazer um novo componente de observação nessas duas palavras. Por quê? Você buscar a pureza na umbanda, a pureza, a gente vai falar aqui da pureza de sentimento, da pureza de ideais, da pureza de harmonia, na pureza de comunicação com a espiritualidade. Mas quando a gente fala em purismo, a gente vê pessoas preocupadas e exageradas na preocupação da umbanda ser pura. Mas a umbanda nunca foi pura, mas pura no sentido de amalgamar, de acoplar ao seu conhecimento de outras vertentes católicas, catolicismo, espiritismo, africanismo. Então, muitas pessoas se preocupam com o purismo de ser africanista. Por exemplo, a umbanda é uma religião afro. A umbanda é uma religião afro que precisa manifestar as formas originais de culto aos orixás, a toda a teogonia, a filosofia africanista. Essas pessoas exageram nas suas preocupações, por exemplo, quando alguém que tenha uma compreensão, estudo voltado a, por exemplo, ao catolicismo, que aceita Jesus. Para essas pessoas com purismo, elas tendem a falar que essas pessoas que aceitam Jesus são pessoas que misturam os conhecimentos puristas da umbanda. E, na verdade, elas querem transformar a umbanda em apenas africanismo. E a umbanda nunca foi só africanista. Nós sabemos que os potenciais culturais da África são maravilhosos, são excelentes, são estruturas de conhecimento que, se não fossem as concepções africanistas, nós também não seríamos umbandistas. Por quê? Porque a forma de ver Deus, a forma de observar a energia da natureza esteve nos africanos. Essa forma veio sendo transmitida e modificada culturalmente para a nossa visão umbandista, que se acrescentou, se misturou com as formas cristãs, com as formas dos índios, ameríndias. Ou seja, a diversidade de cultura que existe dentro da umbanda, ela é maravilhosa. Na umbanda, eu creio, e essa é a minha visão, que todas as formas culturais, elas vieram daquela pureza, aí sim, pureza dentro de cada segmento que a umbanda trouxe. Por exemplo, ela trouxe o de melhor do catolicismo, do cristianismo, do espiritismo, praticando aquilo que se praticava no espiritismo com muito preconceito, e na umbanda não se pratica. Se pratica com amor, com caridade. E então, esse purismo exagerado, né, que muitas pessoas podem ter ao tentar relativizar as questões das outras formas culturais cristãs e católicas, espírita, então, a ponto de desmerecer, né? Porque todas elas, por exemplo, o catolicismo tem muito o que se criticar, o espiritismo tem muito o que se criticar, a cultura ameríndia, índia, né? A cultura dos índios, a cultura dos orientais, que também pode estar inclusa dentro das observações umbandistas, elas têm muito que auxiliar e tem muito o que se criticar. E por que não você vê a cultura africana com qualidades e defeitos? Então, quando você vê, por exemplo, as mitologias do culto africano,
nós vamos entender essas mitologias e muitas pessoas veem puristicamente como realidades. Eu vou dar um exemplo. É como a Bíblia para o cristão, para o evangélico, ela é literal. Mas nós sabemos que a Bíblia, ela é de interpretação. Ela tem várias questões ali que precisam ser interpretadas. E nesse processo que nós temos que interpretar, aí surgiu várias vertentes. Então, dentro desse processo, há também uma observação daquilo que precisa ser trazido culturalmente para cada agrupamento de terreiro, para cada pessoa, porque o que é para um bom, para outro pode não ser. E por isso que se forma as vertentes todas dentro da nossa religiosidade, que são maravilhosas, cada uma na sua essência de pureza, mas não no purismo. O purismo, ele prejudica. O purismo, ele quer uma idealização que faz com que ele restrinja a grandiosidade do aculturamento, chamando esse aculturamento de apropriação cultural. Não é ninguém. A cultura, ela é própria de uma determinada, de um determinado grupamento, mas ela pode ser acrescida com outros grupamentos e esses grupamentos crescerem com a cultura africana. Senão, nós não teríamos os cultos de nação, senão nós não teríamos a nossa própria Umbanda, senão nós não seríamos o povo brasileiro. Porque o povo brasileiro, ele é fruto da miscigenação cultural e genética. Então, nós somos o exemplo do que pode ser de bom na mistura de tudo isso. Que os irmãos possam entender que nós, na Umbanda, devemos procurar a pureza nos nossos corações, a pureza de intenção, a pureza de conexão espiritual, a pureza de boa vontade. Agora, o purismo, ele é prejudicial. A imposição de querer uma pureza exagerada, de ser só, por exemplo, africano, ou de ser só católico, sincreticamente católico, de ser mais espírita, de ser mais xamanista, tudo isso é muito bom para o grupamento que se vê precisado de usar aquele fundamento. Mas isso não pode ser uma regra imposta a todos. Por quê? Porque a regra imposta entra nas questões do purismo que nós estávamos falando, e não da pureza. A pureza, ela é em si assertiva e ela é permissiva no sentido de olhar o outro e ver a pureza do culto do outro, mesmo que não seja o mesmo do seu. Então, a pureza permite a agregação. O purismo é separatista e na Umbanda nós precisamos ter união. Para isso, precisamos de pureza, não precisamos de purismo. Muito axé, meus irmãos.